pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Mussa, da St. Paul Escola de Negócios. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso treinamento ChatGPT. Como extrair o máximo da ferramenta no seu dia a dia. Antes da gente entrar no ChatGPT em si, eu gosto muito da gente falar o seguinte, mas peraí, ChatGPT é uma inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Olha, mais de 95% do que de fato gera valor em IA são algoritmos do tipo, me dá o input A, que o algoritmo irá predizer o output B. Exemplo, me dá o e-mail que ele vai predizer se é um spam. Me dá o áudio que ele prediz se é o texto, o speech to text. Me diz para onde você vai, que ele vai predizer o melhor caminho. Olha o Waze aí. Dá a propaganda aí, um pouco de informação do usuário, que ele vai predizer, você vai clicar ou não vai. Cadastra numa rede social, navega um pouquinho, que ele vai predizer os posts que comporão o seu feed. Dá foto de produto finalizado numa fábrica, que ele vai predizer se tem defeito ou não tem. E agora chegamos no ChatGPT. Me dá a pergunta que ele irá predizer a resposta. Então, o que eu estou querendo te dizer? Se eu pedisse para você guardar alguma coisa até aqui, é que inteligência artificial nem deveria se chamar inteligência artificial. Deveria se chamar máquina preditiva. Quer melhorar um pouquinho? Algoritmo, porque não é máquina, não é hardware, é software. Então, é algoritmo preditivo. Só que como toda predição não é certeza, é probabilístico. Portanto, há uma alta probabilidade dele predizer qual é o output B, qual é a resposta, dado o input A. Alta probabilidade, as acurácias dos modelos preditivos estão cada vez melhor. Mas ainda estamos falando de probabilidade, de predição. Esse é o ponto importantíssimo, que é um alicerce, é a base do nosso entendimento sobre o que é IA. Professor, você está falando predição, eu não entendi o que é predição. Predição nada mais é do que a previsão, a adivinhação, vamos pensar assim, de algo utilizando matemática. Então, são puros modelos matemáticos e estatísticos que vão, com base nos dados de A, tentar predizer o B. Com base nos seus dados de navegação, comportamento nas redes sociais, predizer um feed que você vai gostar. Bom, dito isso, finalmente, então, nós chegamos aí na IA generativa. E eu gosto muito, quando a gente fala da IA generativa, dessa frase de Arthur Clarke. Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Se você já usou o ChatGPT, parece mágica, não é isso? Você pergunta, ele pá. Você usou o DALL-E, o Midjourney, você dá a instrução, comando, o prompt, e ele gera uma imagem. Mas parece mágica, mas assim, o que é o generativo? Algoritmos criam, geram, por isso que é generativo, conteúdos usando o que aprenderam com os datasets existentes. Que dataset é esse? A web inteira, né? A base de dados da rede mundial. Só que, atenção, ainda é pura predição, portanto, probabilístico. Exemplo, ChatGPT, DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, e somando novos a cada dia. Por que somando novos a cada dia? Só no ano de 22, os investimentos em startups, por isso o pitbook aqui, startups em IA generativa somou nada menos que 1,4 bilhões de dólares. Isso sem contar os inúmeros bilhões de dólares vindo das Big Techs. Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft e assim vai. Esse é o mapa da IA generativa antes do ChatGPT explodir.
Um monte de startup. Todas essas daqui já têm produtos funcionais, produtos de IA generativa que funcionam. E o OpenAI, a OpenAI, que é a dona do ChatGPT e do DALL-E, está aqui em cima, ó. Ela é uma na imensidão. Então, cada vez mais você vai ver startups, produtos disponíveis de IA generativa que tem um grande potencial de mudar a forma com que trabalhamos, nossa produtividade e nossa eficiência. Bom, aí a gente entra no ChatGPT. ChatGPT esse, que é o membro mais famoso desta família, chamada IA generativa. Ela é baseada nos modelos Transformers. Adriano, para que eu preciso saber disso? Se o objetivo era me assustar, conseguiu. Não, Transformers é uma tecnologia desenvolvida pelo Google. Por que eu estou falando isso? Porque a tecnologia do ChatGPT tem base num modelo desenvolvido pelo Google. Então é óbvio que o Google não pode estar tão para trás, não é isso? Por isso que o lançamento do Bard, nesse momento que eu estou te falando, o Bard só está disponível nos Estados Unidos e em alguns outros mercados, não tá disponível aqui no Brasil ainda, nem numa parte da Europa, mas é baseado no modelo do Google. Significa que o Google, a Amazon, a Apple estão todas certamente num patamar muito avançado, lançando produtos tão incríveis quanto o ChatGPT, num futuro próximo. Então, o que é o ChatGPT? Ele é um preditor de texto. Lembra que é predição? Ele prediz o próximo token numa sequência. Adriano, eu não entendi. Token, vamos simplificar. Vamos. Ele usa relações estatísticas entre palavras para acertar a que viria a seguir. Vem comigo aqui para a lousa, ó. Como é que ele é treinado, um modelo desse? Pega uma frase. Tem a palavra 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8 e a 9. É uma frase de 9 palavras. Vamos esconder a palavra 6 e pedir para o algoritmo adivinhar, predizer qual é a palavra 6. Você concorda que nós temos um relativo padrão de escrita? A gente escreve mais ou menos do mesmo jeito. Temos poucos e poucas Shakespeares por aí, não é isso? Com estilo único de escrita. Então, com base numa bela, enorme base de dados que é a web inteira, ele vai treinar, ele vai acertar a palavra 6. Agora esconde a 5, agora a 7, agora a 9. Agora esconde a resposta inteira. E com base na pergunta, nas palavras contidas na sua pergunta, ou seja, vamos falar os termos da moda, com base no seu prompt, tradução livre minha aqui, no seu comando, ele vai predizer a resposta. Mas ainda é pura predição. Usa a relação estatística entre as palavras que você inseriu e as que ele começa a te dar de resposta para adivinhar as palavras que vêm na sequência. Por isso que eu falo aqui, ó, é um modelo matemático capaz de produzir textos longos, coerentes e consistentes. Consistentes do ponto de vista textual. As palavras fazem sentido textualmente, por isso que ele escreve bonito. Mas ninguém falou aqui que isso é a verdade. Ele pode predizer palavras, mas não necessariamente a verdade, ou palavras que a gente quer. Ele não está preocupado com a veracidade da informação. Ele está preocupado com uma predição textual, que a palavra tem que fazer sentido. Aí ele é capaz de escrever textos bem longos, coerentes, consistentes. Trouxe uns exemplos aqui, nessa altura do campeonato você já deve ter testado, mas assim, ChatGPT é bom com perguntas o que é, mas ele é bom também com limitações de conceito, ele é bom para relação entre conceito, ele costuma acertar super bem, ele é bom assumindo papéis, né? Você fala assim, olha, atue como um analista de marketing, atue como um analista de RH, atue como um gerente de benefício, atue como um gerente de T&D. Ele assume esse papel, né? Aqui eu pedi para ele fazer um texto propagandista da St. Paul Escola de Negócios. Dei características do texto,
Ele me gerou um belo texto aqui. Né? Poderia pedir para ele atuar como advogado, né? E ele incorpora bem esses papéis. Ele simula muito bem, né? Aqui eu fiz uma função de RH. Eu quero que você atue como um entrevistador. Eu sou um candidato, você é entrevistado, e disse a vaga, se eu desse mais detalhes sobre a empresa, etc., ele faria perguntas ainda mais específicas, se eu desse o site da empresa, para eu treinar a entrevista. Eu posso estar do outro lado, como um entrevistador, e queria me treinar como entrevistador. Posso pedir para ele ser um candidato. Então, ele é muito bom para essas simulações, né? Ele é um ótimo em idiomas, né? Em inglês, corrige texto, melhora texto. Ele é um excepcional codificador, né? Ele é muito bom com códigos, então eu pedi aqui um código em Python para obter estatísticas descritivas. Ele me deu o código impecável, com as melhores práticas de programação, copiável. Sabe Python, sabe R, sabe Java, sabe SQL. Sabe um pouco de matemática, resolve equações, e aqui começa o problema, né? Ele, com matemática, ele está aprendendo, ele é bem médio em matemática. Aí, por exemplo, mas ele não deixa de responder. Então, ele responde de forma certa ou errada, com a mesma confiança, passo a passo. É o que a gente falou, ele é um bicho preditivo, ele não está preocupado se a resposta está certa ou errada conceitualmente. Ele é um excelente ideador. Eu pedi aqui para ele gerar ideias para o aniversário do meu filho, dei características do meu filho, ele gerou ótimas ideias. Quanto mais específico eu for nas características, melhor ele vai ser nas ideias, ele é muito bom ideador. Mas ele erra, de novo, quem inventou o avião? Ele vai seco nos irmãos Wright. Uma resposta parcialmente correta, porque há controvérsias, não é isso? Não menciona Santos Dumont. Então, assim, ele responde certo e responde errado com a mesma confiança. Mas ele tem uma ampla gama de usos. Por isso que eu gosto sempre de falar assim, será que é seguro usar o ChatGPT em minhas tarefas? Nas suas tarefas aí no RH? Não sei, começa aqui. Início. Importa se o resultado é verdadeiro? Não importa? Uso seguro. Adriano, mas que situação que não importa a verdade? Por exemplo, se eu for usá-lo como ideador, é brainstorm. Se eu for simular uma entrevista, não tem verdade, é uma simulação de entrevista. Ele é muito bom para isso. Não, me importa muito se a resposta é verdadeira. Próxima condição. Você tem conhecimento para verificar a acurácia do resultado? Se você não tiver, o uso não é seguro. Se você tiver, próxima pergunta. Está disposto a correr os riscos pela perda de acurácia? Se estiver disposto, uso possivelmente seguro. Esse framezinho simples me ajuda muito a pensar em usos do ChatGPT. Bom, se não importa se o resultado é verdadeiro, pode usar. Se importa, eu tenho que ter expertise para verificar, porque ele inventa, né? Ele prediz textos. Se eu tiver conhecimento e estiver disposto a correr risco por perda de acurácia, uso seguro, possivelmente seguro. Isso ajuda demais a você pensar onde que você pode usar, onde é que você não pode. Bom, por que tudo isso? Porque a conclusão, ele é probabilístico. Ele não é preciso. Maravilha, né? Uma vez que a gente entendeu isso, o que a gente precisa desenvolver, né, são casos de uso. E acho que um ponto importante para a gente pensar em como extrair o melhor dessa plataforma, dessa ferramenta e de outras IA generativas, é a gente pensar nisso aqui, Espera aí. Ele vai predizer a resposta com base na minha pergunta, no meu prompt? Aí o mercado tem falado assim, uma nova profissão, engenheiros de prompt. Tem dois problemas aqui. Primeiro, que não é profissão, e segundo, que não é engenharia. Mas assim, não é profissão por quê? Porque é uma competência que todos nós temos que desenvolver. É transversal. Todo mundo tem que ter.
essa competência de prompt. É a competência de fazer a melhor pergunta. Eu fiz aqui, 15 características essenciais de um prompt de alta performance. Olha só. 1. Escolha o papel que você quer que ele adote. É um expert, é um crítico. E em qual área de atuação? Diz que tom você quer a resposta, formal, informal. Diz se você quer o formato da resposta em bullet, em tabela, em diálogo. Diz tudo o que você quer com clareza. Especifica a audiência. Para quem que ele está falando? Às vezes eu quero aprender alguma coisa que eu não sei nada e eu peço para ele assim, explique física quântica. Sua audiência é uma criança de 7 anos. Ele explica que até eu consigo entender o básico de física quântica. Define a limitação de palavras. Você quer um texto longo, curto? Será que você quer pontos de vista únicos ou múltiplos? Tem que dizer para ele. Pergunta se ele entendeu o seu prompt. Forneça contexto, informações, dados. Já que ele inventa a coisa, quanto mais dados você fornecer reais, melhor. Você tem palavras-chave que têm que ser incluídas? Diz para ele quais são. Você tem termos técnicos que devem ser usados e que devem ser evitados? Por exemplo, se na sua organização não se usa o termo funcionário, se usa o termo colaborador, tem que dizer isso para ele entender, né, qual é a resposta que ele tem que te dar. Tem que dizer o que você não quer, com riqueza de detalhe. Dá exemplo, de estilo, de estrutura de conteúdo, do que você considera uma resposta boa. Se o idioma da resposta for diferente do da pergunta, diz para ele que idioma é esse. E dê feedbacks contínuos. Adriano, você está de sacanagem. 15 itens para fazer um prompt? Pois é, lembra do objetivo do nosso curso. Como extrair o máximo dessa ferramenta. Como é que você extrai os melhores resultados? Promptando super bem. Eu trouxe um exemplo para você. Olha o tamanho do meu prompt. 3 parágrafos de prompt, 4. Mas aí o resultado fica impecável. Eu quero uma criação de apostila de finanças. Olha o que eu faço. Gostaria que você atuasse como um experiente, didático, professor, autor de livro e apostilas de finanças. Estou dizendo para ele o papel que eu quero que ele adote e a área de atuação. O tom usado em livros didáticos. Formato, quero que seja num formato de texto corrido. Quando pertinente, bullets, num tom mais formal, mas não exagera. Tem que dizer para ele. O grande objetivo é que você escreva parte de uma apostila de finanças. Estou dizendo o que eu quero. Escrevesse um texto de 500 a 1000 palavras. Estou dando os limites. A audiência, alunos de graduação e pós-graduação. Opa, especifiquei a audiência. Não inventa fontes de referências. Utilize aquelas que você está bastante seguro de acurácia e veracidade. Por favor, me confirme o entendimento. Compreendido, ele respondeu. Estou à disposição para começar a escrever sobre o primeiro tema. Aí eu digo para ele, o primeiro tema será sobre o CAPM. Para ele não inventar, eu tenho que dizer que o CAPM do Sharp, 1964. Lembre-se de incluir. Eu quero o que é o CAPM, a fórmula, para que é usado, as limitações, uma curiosidade. Ou seja, eu tenho que saber tudo isso. Não quero que você fale de outros modelos, como o APT, que foi a base para a criação do CAPM. Por favor, inclua palavras e expressões valuation, beta e retorno dos ativos livres de risco. Devem impreterivelmente aparecer. Eu forneci o contexto, eu dei palavras-chave, eu especifiquei termos técnicos, eu disse o que eu não quero que ele invente, e eu dei exemplos de estilo. Você não tem a menor dúvida que a apostila que ele criou para mim é impecável. Eu preciso, óbvio, ter conhecimento para revisar, para saber se está certo. E eu tenho, é uma área de meu domínio, está tudo certo. Sai uma apostila incrível. Pô, Adriano, mas para fazer uma apostila dessa, só esse prompt aí, 1 hora. Pois é. Quanto melhor o prompt, melhor a resposta. E eu não parei, feedback. Tem que dar feedback. Sua resposta ficou boa, mas eu quero que você melhore. Melhore aonde?
Eu pedi um texto mais extenso, de 500 a 1000 palavras. Você me deu um de 400. Para você expandir, expanda com exemplo numérico. Estou dizendo para ele o que eu quero. Inclui também um parágrafo da relação do conceito A com o conceito B. Inclui também um parágrafo com as peculiaridades de uso desse modelo no Brasil. Aí ele me deu outra resposta. Aí eu falo, ficou melhor ainda, mas eu ainda quero melhorar. Eu achei o tom um pouco formal demais. Dá para você manter a formalidade, mas adicionar um toque de leveza? Eu preciso dizer para ele o que é um toque de leveza. Aí eu colo um texto aqui, de um texto que eu considero primoroso, formal, mas nem tanto, com leveza. Ele vai melhorando, ele vai melhorando, ele vai melhorando. Pessoal, essa é a competência de prompt. E para fazer um prompt bem feito, você já entendeu o que precisa. Você precisa saber que o bicho é preditivo. Então, quanto melhor for o seu prompt, melhor a resposta. Você precisa entender que ele inventa coisas, então você precisa ter expertise para verificar. E você precisa ter um prompt que tenha esses 15 itens, né? Ou que contenha todos dos 15 itens, os itens que são relevantes para o seu pedido, para a sua necessidade. Aí sim você tem resultados absolutamente incríveis com a IA generativa. Adriano, então significa que tem que saber bastante do tema? Pois é, tem que. E aí tudo muda, né? E aí você deve estar pensando assim, bom, e onde é que eu vou usar isso no RH? Bom, quem sou eu para te dizer onde você vai usar? Você pode refletir aí. Eu te trouxe algumas ideias que o mundo está usando. O mundo tem usado o ChatGPT para melhorar a descrição de vagas. A área manda aquela descrição toda torta, não é isso? A gente tem que melhorar a descrição. O ChatGPT é muito bom nisso, desde que você saiba pedir. Ele faz análise de currículo de um jeito bem bacana. Você pega 2, 3 currículos, pede para ele comparar os atributos, pede para ele analisar os pontos fortes e os pontos fracos, de acordo com os seus critérios. Puxa, ele faz resultados muito bons. Ele pode te ajudar a selecionar candidatos. Qual desses, por favor, atribua uma nota em relação a este currículo versus a aderência aos meus princípios e valores. Tem que dizer quais são os princípios e valores, o que você está buscando na vaga. Simula entrevista. É muito bom para ideação, para geração de ideias. Pô, queria saber as competências do futuro, quais são elas, como que se desenvolve, como que eu encontro determinadas características que vão denotar que o candidato tem ou não tem a competência do futuro. Tendências, quero fazer uma pesquisa de tendências de RH, tendências de determinada área. E 3 pontinhos aqui, porque daí você vai parar para pensar no seu dia a dia e pensar onde é que você usa, né? Cuidado sempre especial. Tenta fazer o prompt o mais completo possível, porque daí os seus resultados serão os melhores possíveis, né? Então, resumindo aqui, como que eu gostaria que você enxergasse o ChatGPT para tirar o melhor dessa ferramenta? Pensa que agora você tem um colega que você lidera, o ChatGPT é um colega que você lidera, que tem algumas características. É um colega que tem a maior biblioteca do mundo, a web inteira basicamente na cabeça. Uma memória infinita, uma velocidade impressionante. É um colega muito bom em linguagem, né? Ele é bom com texto, com linguagem. É um colega que assume múltiplos papéis e se adapta a diversas audiências. É um colega poliglota, fala umas 15 línguas muito bem. É bom de papo, para aguçar a criatividade. É um excelente verificador de plágio. Você pede para ele atuar como verificador de plágio. É um bom codificador. Aí as partes que ele precisa melhorar. Precisa melhorar muito com referência, precisa melhorar muito com matemática. Ele é ruim de referência, né? Você pede referência, ele erra tudo, ele faz referências a coisas que não existem. Ele é preditivo. Você pedir os 5 maiores artigos de finanças, ele me dá 2 que são 2 dos maiores, 1 que é irrelevante e 2 ele inventa. Com um texto lindo, um título maravilhoso do artigo. Deveria até existir esse artigo. O problema é que ele inventou, porque ele tem que ter coerência textual, lembra?
Ele está predizendo palavras, ele não foi lá ver se o artigo existe. E é um colega muito mais generalista do que especialista, não é profundo em nada. O Leandro Carnal, o filósofo, fez uma aula muito legal. Ele pegou perguntas que ele fez a grandes mentes do mundo, ele fez ao ChatGPT. Só que no vídeo, primeiro ele apresenta a resposta do ChatGPT. Quando eu não entendia nada do assunto, eu via a resposta do ChatGPT, eu falava, caramba, ChatGPT humilhou, hein? Foi muito bem. Aí ele mostrava a resposta da grande mente humana. Nossa, eu falava, que porcaria a resposta do ChatGPT, né? Ou seja, à primeira vista, ele parece muito especialista, mas ele não é. Né? Mas tudo bem, tem boas características. É um colega que precisa de instruções e feedbacks completos, detalhados e claros. Ele precisa de um belo prompt. E é um colega muito arrogante e prepotente, que dá respostas certas e erradas com a mesmíssima confiança. Se você entender que esse aqui é o ChatGPT, você vai conseguir extrair o melhor no seu dia a dia. Né? Por quê? Pô, vamos combinar. Um colega com essas características e competências aqui, de graça, nós queremos. Então significa que ele não é a solução de todos os problemas, mas ele pode ser sim um belo de um aliado no seu dia a dia, nas diferentes tarefas e funções de recursos humanos, assim como um aliado para as diferentes tarefas e funções de praticamente todo mundo das organizações. Né? Tem um forte poder de influência, né? Um poder de ajuda, um poder de mudar ou modificar um pouco a forma com que nós trabalhamos. Então, pessoal, eu espero que você tenha tido aí uma boa visão do que é o ChatGPT, o que está por trás dele e, mais importante de tudo, como que você consegue os caminhos para que você extraia o melhor dessa ferramenta e de outras ferramentas de IA generativa, porque elas têm a mesma base de funcionamento. Então, minha recomendação agora é que você vá praticar. Né? Para refletir no seu dia a dia, todo dia, quais são as tarefas que você poderia ter um ChatGPT da vida te ajudando, te auxiliando, sabendo das características do ChatGPT e sabendo que a competência de prompt vai ditar, né, a qualidade das suas respostas e a qualidade do aumento de eficiência e de auxílio, de suporte que essa ferramenta pode te trazer. Pessoal, muito obrigado, cada um de vocês, e espero que vocês pratiquem bastante, porque eu queria fechar com essa frase aqui. Muito provavelmente você e eu não seremos substituídos por uma IA. Eu realmente não acredito nisso. Mas eu acredito que altas são as chances de sermos todos possivelmente substituídos por alguém que sabe usar a IA melhor do que nós. Então, vamos lá. Vamos tentar usar, mas usar da melhor forma possível, extraindo resultados com a maior qualidade. Muitíssimo obrigado. Até uma próxima.